Bom, pessoal, muito prazer. Pedro Monteiro aqui do CIA. Estou aqui com vocês, trazendo para vocês hoje Vitor Rui Bastos, coordenador de captação e mercado do futebol profissional do Vasco. É um profissional que eu conheci já aqui mesmo no próprio Vasco da Gama, 5 anos atrás, um pouco mais talvez, quase menos. Vamos descobrir, né? Vamos descobrir. Então, o Vitor é um grande profissional, um cara que teve uma carreira espetacular no futebol e tem uma história muito curiosa para todo mundo que quer entrar no meio do futebol e quer ter essa oportunidade na vida. Então, Vitor, primeiro, é um prazer estar aqui com você. É um orgulho para mim ver você aqui hoje. Eu sei que parece sacanagem, mas é sério. Ver onde você chegou, para mim é um orgulho, mostra que o trabalho de alguém foi bem feito. Então, pois é. Então, Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado. E esse é o CIA. Vou começar fazendo uma pergunta. Uma pergunta. Tá. Muito capciosa. É mesmo? É. Quem é Vitor Bastos? Complicou. Cara, primeiro é o pai do Enzo, primeiro de tudo, pai de família, marido da Michelle, e como profissional, que eu acho que é o ponto que a gente vai abordar muito aqui, é um cara que tenta ser um profissional integralmente, se dedicar ao máximo ao trabalho. Acho que uma das coisas que a gente vai falar muito aqui, essa questão do futebol, o futebol não permite meia dedicação, tem que ser integral. E é isso, cara, é isso. A gente está sempre buscando aprender, o cara está sempre buscando aprender, está sempre buscando agregar conhecimento e estamos aí na batalha. E como é que foi o seu início no futebol? Então, eu posso dizer que tiveram dois inícios, né? É complicado. A primeira experiência que eu tive foi no Social Ramos Clube, no futsal. A gente organizou o futsal do Social, montou o time, fez tudo. Eu estava ainda jogando, né? A gente fez para poder jogar, e dali eu já saí, né? Falta de talento me fez sair do time e ficar na parte mais de organizar, como se fosse um supervisor, entre aspas, né? Fazendo meio que tudo. Então, montando time, buscando jogador, fazendo todo esse processo. É uma experiência de 2 anos ali, muito, muito legal, agregou muito para mim. Logo depois, a gente teve o convite para ir para o Yacht Clube de Jardim Guanabara. Ficamos lá durante 1 ano. O pessoal que estava no comando do social acabou indo para lá. O Yacht foi disputar um campeonato da federação. Teve essa experiência, depois também acabou, e teve uma janela grande aí que eu fiquei sem estar envolvido com nada de esporte, com nada de futsal, com nada de futebol. E lá em 2014 para 2015, eu tive um momento que eu tive um pouquinho mais de tempo na minha vida, já velho, né? E aí eu comecei a tentar buscar um pouco mais de conhecimento técnico mesmo, mais dentro do futebol. E aí fiz cursos e tal, e aí comecei a interagir nas redes sociais, comecei a interagir na internet, uma coisa que estava muito em voga nesse momento, começando assim. E acabei conhecendo algumas pessoas, entre elas, né, as pessoas que me fizeram chegar até aqui, onde você abriu a porta para eu entrar, né? Então, comecei assim, vindo praticamente da rede social, né? E começando como analista de desempenho, entendendo como é que funcionava o trabalho e tal, e me desenvolvendo aqui dentro. Cara, acho que é muito importante até para as pessoas que estão ouvindo saber o que você fazia nesse período entre o iate que você jogava e depois passou a estar nos bastidores, depois se tornar um analista. O que você fez nesse período, então, na sua vida? Sim, isso é muito, muito interessante, cara, porque mal ou bem eu acho que teve ligação, né? Porque o meu currículo, ele é do mundo corporativo. Eu tive a oportunidade de trabalhar 4 anos na Nestlé, 3 anos na Coca-Cola,
7 anos no Grupo Petrópolis, então totalmente mundo corporativo, alimento, bebida, e eu acho que isso que me deu a base para quando eu chegasse aqui ao mundo do futebol, eu conseguisse de repente ascender com tanta rapidez, né? Porque trazendo muito da formação do mundo corporativo, a questão de processo, a questão de ter lidado lá no mundo corporativo com gestão, a maior parte do tempo eu tive lidando com gestão, com gerenciamento, com supervisionamento. Então acho que me deu muita base para chegar aqui e conseguir me adaptar com facilidade, criar os meus processos e assim conseguir desenvolver. Vitor, você é um cara que saiu praticamente do Twitter para um gigante do futebol brasileiro. Você acredita que essas oportunidades ainda existam? Elas estão aumentando? Qual a sua opinião sobre isso? Acho que estão aumentando, cara. Acho que porque cada vez mais, principalmente a parte da análise, é uma parte que ela teve um boom, hoje ela está mais, entendo que está um pouquinho mais estabilizada, mas ainda assim existe uma carência, não existe um processo de formação na analista que você vá buscar e pegue o cara pronto para trabalhar. Então, o que acontece? Você vai mais para dentro das pessoas que fazem isso automaticamente, né? Que fazem isso por prazer, fazem isso por querer. E essas pessoas também vão sozinhas mesmo se desenvolvendo. E é onde elas aparecem? Ali na rede social, no Twitter, né? E com certeza muitos deles, cara, que começaram comigo lá, que trocavam ideia comigo lá atrás, se desenvolveram, foram para clubes, ou abriram negócios relativos a futebol, a empresas que prestam serviço e tudo mais. E acredito que ainda vai ser uma constante das pessoas migrarem ali da onde elas têm condição de mostrar seu trabalho, que é na rede social, para dentro dos clubes. E como é que foi o seu processo de aprendizado dentro do clube? Porra, então, cara, isso é uma coisa que eu trago até hoje lá do nosso começo, né? Coisas que eu herdei do Cia Vasco, né? Que é o processo de formação. Eu tenho maior prazer do mundo em formar profissional, uma coisa que eu tenho paixão, cara, de ver um cara que estava ali no meu guarda-chuva, tá ascendendo, tá crescendo. E houve um monte de casos aqui nesse período, né? No teu período bastante, depois que no teu período continuou tendo. Hoje a gente tem lá que começou dentro do CIA. Se a gente for falar das pessoas, tem auxiliar técnico, tem treinador, tem tudo espalhado por aí, né? Analista pra caramba. Quando eu venho aqui para a parte da captação, quando muda a gestão, eu venho para a captação. O que eu tinha de equipe na captação, quase todos. Tem profissional que se tornou supervisor, tem profissional, estou falando da captação de observador técnico, né? Virou supervisor de outro clube, virou supervisor de rival, virou treinador. Tiveram 2 que viraram treinador, teve um que virou coordenador. Então, porra, isso pra mim, cara, é sensacional, cara. Assim, foi o que eu aprendi lá, né? Com você e com o Cia, e que eu dou continuidade até hoje. Eu não abro mão desse viés de formação, porque eu acho que, como eu estava falando anteriormente, a gente não tem uma escola, a escola acaba sendo aqui dentro, né? Então eu acho fundamental trazer conhecimento, incentivar conhecimento nos meninos que trabalham aqui. Eu já vi muita gente trabalhando, cara, com os profissionais que eram simplesmente mão de obra, entendeu? Faz isso, faz aquilo, tipo máquina, mas sem desenvolver o conhecimento do cara, sem desenvolver o profissional, sem entender qual o viés dele, que é mais para lá, mais para cá, o cara mais para o campo, o cara mais para análise, o cara mais para gestão, sem conseguir ajudar nesse ponto. E, cara, eu faço a maior questão disso, porque foi assim que eu aprendi lá, e é isso que eu vou seguir, eu acho que para a vida inteira. Para mim é muito satisfatório estar formando os profissionais. E como foi o seu crescimento, primeiro, dentro da análise? Então, assim, na verdade, quando eu cheguei, éramos poucos estagiários, né, vamos dizer assim, foi como eu entrei.
éramos poucos estagiários, acho que na época só tinha o Gabriel. E então já é mão na massa desde o começo, né? Foi mão na massa desde o começo. E, cara, assim, pô, foi sensacional, foi um intensivo e rapidamente a gente já se enquadrou, não só eu, como os outros que estavam chegando junto. E assim, e dali foi embora, nunca mais parou, né? A verdade é essa. Então, eu lembro que eu fiz análise do Sub-15, fiz análise do Sub-17, depois fiz análise do Sub-20. Aí tem uma curiosidade que eu acho que é legal falar até para as pessoas entenderem como é que é o mundo do futebol. Eu estava como estagiário e em 2016, eu entrei em 2015, eu estava desempregado, né? Era um estágio não remunerado, né? E em 2016 eu comecei a trabalhar. E aí eu tinha que conciliar. E aí em 2016 eu peguei o Sub-20 para começar a fazer análise. E aí, Sub-20 com o jogo no final de semana e meio de semana, final de semana e meio de semana. E aí eu tive que acionar vocês na época para falar, cara, não tá dando, porque eu tô trabalhando, tô chegando em casa tarde e começa a fazer, pô, melhor voltar. E ali foi o momento que eu achei que fosse dar merda, vamos dizer assim. Eu falei, caraca, os caras vão me mandar pro caralho, não vou conseguir me manter. E passou esse processo e graças a Deus vocês não cortaram minha cabeça e veio Descobridores depois que me fez aí entrar de vez no negócio. E por falar em Descobridores, como foi executar esse projeto, como foi colocar em prática esse projeto desde a criação até a execução prática dele? Caraca, cara, foi a coisa mais fera, cara, que eu acho difícil que eu consiga fazer alguma coisa tão fera assim no meio do futebol, cara, porque foi uma ideia que você teve, na verdade, né, que a gente desenvolveu depois junto, mas a ideia foi tudo. E assim, cara, do zero mesmo, eu comecei eu lembro bem, cara, eu trabalhando na época, óbvio, né, tendo um emprego fora Vasco, e naquele tempo que eu tinha, eu ia pra dentro e fazendo contato com ex-jogadores do Vasco, via rede social, procurando, mandando mensagem, falando, criando, desenvolvendo. E todo aquele processo do zero ali até a gente conseguir a aprovação da diretoria, do presidente e tal, montar o projeto, escrever o projeto, todas as suas fases, corrige, edita e tal, até chegar no campo mesmo, cara, foi sensacional, cara. Caraca, que projeto fantástico, cara. E, cara, até hoje eu acho que o processo da captação aqui do Vasco, ele bebe na fonte dos Descobridores, né, cara? Ele é muito influenciado pelo que foi o Descobridores. Nessa época do Descobridores, você teve muito contato com a Taça das Favelas. Sim. E hoje, já com uma experiência maior de trabalhar tanto, principalmente com captação e conhecer os jogadores da equipe do Vasco, do nível do Vasco, e conhecer os jogadores que disputam a Taça das Favelas. Qual a diferença do jogador da Taça das Favelas para um jogador federado numa equipe grande como o Vasco? Cara, então, justamente, eu vou tentar, para mim é muito claro, mas eu vou tentar transferir isso para as palavras para ficar de uma forma que fique fácil de entender. Para mim, cara, é a formação mesmo. A formação, ela é diferente, entendeu? Porque o futebol, ele se transformou muito. Então, eu vejo, da época que eu acompanhava, o jogador que jogava, o jogador que tinha talento. Hoje é o jogador que está preparado, é diferente de ter talento. Tem muito jogador talentoso, isso a gente está falando do profissional, e a gente vai falar também dos meninos. Tem muito jogador talentosíssimo, mas que não consegue jogar porque o futebol se transformou numa coisa muito mais profissional. Então, esse é o ponto que deixa os meninos da Taça da Favela um pouquinho atrás. Porque você tem jogadores ali de muito bom nível, de altíssimo nível, mas não são todos de altíssimo nível, tanto do lado quanto contra. Então isso pesa contra os meninos, porque em alto rendimento, você está falando de clubes grandes, você está falando de todos os jogadores de alto nível. Todos os jogadores de alto nível. E muitas vezes a Taça da Favela é feita hoje por jogadores
no geral sub-17 e sub-20, né? A gente está falando que hoje a gente começa aqui no Vasco na categoria sub-6, cara. Então você vê quantos anos, e aí sub-6, sub-7, sub-8, sub-9, né? Hoje em dia as categorias elas são por ano, não são mais 2, 3 anos como eram antigamente. Você vê quanto conteúdo que esses meninos vêm agregando durante o tempo. Quando chega com 17 anos, com 16, com 15 anos, o cara tem 9 anos de conteúdo, cara. Para um cara que de repente teve conteúdos, recebeu alguma coisa ali, alguma coisa aqui, e às vezes alguma dessas coisas nem foram tão boas, né? É uma coisa muito mais empírica, muito mais instintiva, muito mais que às vezes confunde, porque pode ser contraditório com uma outra informação que ele recebeu. Por isso a gente hoje o Vasco tem esse processo de conteúdo que é processo metodológico de conteúdo por idade, e isso tem uma sequência como se fosse uma escola, não é? Pô, o cara está na primeira série, está na segunda, ele tem outro conteúdo, ele está na terceira, ele tem outro conteúdo, ele está na quarta, ele tem outro conteúdo, ele vai recebendo gradativamente aqueles conteúdos. E o futebol se transformou numa coisa assim, cara. Não sei se é bom ou ruim, mas se transformou numa coisa assim. Não tem como fugir disso. Então, quando o garoto chega lá naquela fase dos 15, 16 anos, se ele começa a receber o conteúdo de alto rendimento ali, ele está atrasado. Ele pode ter um talento fenomenal que vai fazer com que ele queime etapas, ele pode ter um cognitivo fenomenal que vai fazer com que ele absorva com facilidade imensa. Por isso, sempre acontece casos de jogadores que começaram muito tarde, mas aí é um universo de 100, 200 mil, é 1, 2 que acontece. Então, esses meninos eles ainda estão em fase esses meninos da classe de favelas com 15, 16 anos, ainda estão em fase de conseguir aprender alguma coisa, de conseguir recuperar, mas é muito difícil eles conseguirem de imediato cair para um clube grande. Eu acho que se eles forem a um clube de menor investimento, onde eles consigam ter mais minutagem, onde eles têm uma boa formação, boas informações, eles conseguem aí tirar um pouco desse atraso. Entendeu? E no próprio Descobridores, vocês formavam não só jogadores, mas vocês também formavam profissionais, como treinadores, auxiliares, preparadores físicos e tudo mais. Fala um pouco desse processo, como era a formação profissional. Então, é uma das magias do Descobridores, né? O Descobridores é um projeto cheio de magia, né, cara? E esse é um deles, né? Ver o desenvolvimento de profissionais que hoje estão aí no mercado, cara, foi muito legal, começando do zero, cara, né? Se a gente quiser citar nominalmente, o próprio Alberto, que já tinha tido experiência de treinador, mas teve outras, como o Audax, teve aqui no Vasco, né, com a categoria sub-16, o próprio Thiago, hoje analista de profissional, né, o Saulo foi analista e Rodolfo foi analista do Oeste profissional durante muito tempo, o Matheus hoje é analista do sub-20, foi treinador aqui, é analista, tem formação de treinador, tem formação de analista. Na verdade, hoje aqui o Matheus é um auxiliar técnico que faz análise e dá treino e ajuda. Então, quer dizer, cara, ver esses profissionais, eu não sei quanto que eu contribuí para isso. Talvez eu não tivesse tanto conhecimento assim para ter contribuído, mas acredito que só de estar convivendo e trocando ideia ali, a gente deve ter uma pequena parcela, que não é vocês, é a gente, né? E no Descobridores, vocês tiveram a oportunidade de criar um modelo de jogo, desde o início da sua concepção, da ideia de jogo, partindo para a seleção de jogadores, para o desenvolvimento desses jogadores e no final transformando a seleção desses jogadores em uma equipe. Como você considera importante todo esse processo e quantos treinos você consegue formar uma equipe? Caramba, bicho. Então, cara, na verdade ali eu aprendi, né? Como se faz, como se idealiza um modelo de jogo, como se executa ele. Na verdade, mais de um, né? A gente acabou utilizando mais de um. Cara, foi sensacional. É isso que
que a gente sempre fala. Eu, por exemplo, cara, eu já perdi a conta, é uma coisa que eu tenho até que atualizar para minha vida, quantos cursos eu fiz. Entre tudo, treinador, análise, veio pandemia e hoje eu estou fazendo, fiz a pós-gestão da FGV, de gestão esportiva, estou fazendo agora a CBF de executivo de futebol, está sendo muito legal. Cara, nenhum curso que eu fiz, né, e isso é uma coisa que eu acho que te motivou muito a criar o CIA, eu tive esses inputs, essas informações que a gente teve ali dentro do Descobridores. E você está falando exatamente de uma coisa que talvez seja a mais importante, o coração do negócio para quem quer ser analista, quem quer ser treinador, quem gosta de futebol. Eu acho que na maioria, eu acho que era isso que as pessoas queriam viver, entendeu? O desenvolvimento, a criação, o desenvolvimento e a execução de um modelo de jogo em todas as suas nuances. E a gente teve condições de viver isso ali. Eu aprendi demais ali, foi até como analista mesmo, foi muito produtivo. E assim, cara, a gente fez time jogar com 4 treinos. A gente fez time jogar com 4 treinos. Agora, talvez aperfeiçoar, criar variantes, lidar com situações diferentes, podem provavelmente exigem um tempo muito maior, né? Com certeza exigem um tempo muito maior, mas a gente, com 4 treinos, a gente já conseguia enxergar no jogo, que era o 5º treino, no 5º dia, né? A gente já conseguia enxergar muita coisa do que a gente programou nesses 4 dias anteriores. E quando vocês faziam esses jogos contra equipes de fora, contra projetos sociais, contra clubes e contra o Vasco, contra a categoria correspondente, como era esse tipo de jogo, como era feito e qual era o impacto, qual era a relação entre o nível dos jogadores do Descobridores e o nível dos jogadores do Vasco? Tinha jogo? Era um negócio desequilibrado? Fala um pouco sobre isso. Então, cara, a gente jogou muito com tudo, né? Muito projeto, com muita escolinha, com muito semi-clube, com muito clube, né? Clube de menor investimento. E, cara, a gente sempre conseguiu ser competitivo, né? A gente sempre conseguiu ser muito competitivo. E contra o Vasco, quando a gente jogava contra a equipe do Vasco, era a maior dificuldade também. Isso que foi legal, né? Já teve vários casos da gente conseguir até vencer, óbvio, que a gente estava ali fazendo. Não dá para negar que os jogadores que estavam no Descobridores estavam jogando a vida deles e os jogadores do Vasco estavam jogando o jogo contra os jogadores postulantes, na verdade, a ser jogadores. Mas, cara, era super competitivo. A gente já teve muito problema de jogo, já teve momentos de quererem parar com os jogos porque estava competitivo demais. Então teve de tudo. E a gente conseguiu colocar uma qualidade muito boa na equipe, né, dos Descobridores, que tinha uma sequência diferente dos jogadores que eram jogadores de rotatividade. A gente conseguiu colocar uma competitividade muito boa naquela equipe ali. Tanto que a gente foi representar o Vasco em jogos fora, né? Teve uma taça em Minas, onde a gente foi disputar e ganhamos contra um clube local, um clube federado e tal, só com um time de Descobridores. Entre outros jogos que a gente fez também, sempre foi muito competitivo. E depois dos Descobridores, você vem trabalhar na captação do clube, na captação geral do clube. Como são os processos, quais são as diferenças e o que hoje vocês fazem nesse processo de captação? Como é o processo de captação do Vasco? Então, a gente iniciou, quando eu saio da análise e venho trabalhar na captação, e também a captação, assim como Descobridores, é um xodó que eu tenho, porque
O Vasco não tinha exatamente um departamento, né? Tinha as pessoas que faziam o trabalho, mas eram independentes e ligadas ao departamento de futebol. Quando a gente cria como departamento, e aí eu participei desde o início até agora, por isso que virou um xodó, então criei todos os processos junto com o Brasil, com as pessoas que passaram, todos os processos, né? A gente foi aperfeiçoando, foi melhorando e tal. E hoje o processo que a gente tem uma vez por mês uma avaliação aberta ao público, né? Onde obviamente a gente restringe um pouco a idade para as idades mais baixas, mas ela é aberta ao público, as pessoas se inscrevem, simplesmente se inscrevem e vêm treinar. A gente tem um segundo passo, né, que é um passo inspirado nos descobridores, que a gente chama de transição, é um grupo de jogadores indicados, né, por parceiros, jogadores que são vistos pelos nossos observadores, e aí eles passam por esse grupo de transição para identificação do nível, se realmente é aquilo que a gente imaginou, ou que não é. E ali a gente tem um microciclo, a gente criou um microciclo, né, em cada dia a gente tem um determinado tipo de atividade, onde a gente consegue avaliar muito bem cada menino para ver se ele realmente está com capacidade de ascender ao grupo principal. E aí a terceira fase é dentro do grupo principal, onde ele vai treinar lá e ter as atividades junto ao grupo, já uma fase mais aguda, mais decisiva. E por fim o treinador junto com o coordenador técnico, eles dão o veredito, né? O treinador primeiro dá a posição dele, posteriormente o coordenador técnico também tem que dar o aval para ele ser aprovado ou não, né? Então é uma fórmula que a gente conseguiu encontrar que fica simples e fica bastante eficiente. É assim que a gente vem tocando hoje. E, Vitor, quando a gente fala em Vasco, em clubes do tamanho do Vasco, o grande foco é revelar jogadores, é formar grandes jogadores. Mas ainda assim, nesse processo de formação, a gente vai encontrar sempre jogadores comuns, assim, bons jogadores, mas jogadores comuns, e jogadores de altíssimo nível, acima da média. O que diferencia já estamos falando de um jogador de bom nível para ser um jogador de Vasco. O que diferencia um jogador comum de um jogador diferenciado? Cara, acho que é uma conjunção de fatores. A personalidade, a ousadia, o talento, capacidade. Só que, cara, é muito tranquilo para mim falar, e essa é uma das diferenças de quem está dentro e quem não teve oportunidade de estar de dentro, de ver que às vezes jogadores que são diferenciados em uma categoria, daqui a pouco eles se viram jogadores comuns. E o inverso também acontece. Jogadores que são comuns em determinadas categorias, nas próximas viram jogadores diferenciados. Então é um processo de evolução. A gente fala muito, que o Brasil fala muito até que o jogador continua o processo de formação dele no profissional, não para. E eu acho que é muito isso mesmo, né? Então o que a gente tem que fazer é alimentar, é regar, é estar dando todo o subsídio para o talento, mas sem esquecer do que permeia ali o talento, porque hoje é muito importante. Como eu falei lá no início, só do talento não se vive mais como se vivia antigamente. Então a gente tem que formar, primeiro, grandes homens, né? Transformar esses meninos em bons homens. Em segundo lugar, bons atletas. Em terceiro lugar, jogadores de futebol que venham atender o clube. Então acho que esse é o caminho. Agora, o talento ele sempre vai saltar os olhos, ele sempre vai saltar os olhos. O que a gente tem que fazer é sempre a manutenção e a evolução desse talento. Vitão, muito obrigado por tudo. Você fez uma grande entrevista e assim, eu tenho muito orgulho de poder ter participado desse seu processo como profissional de formação e principalmente de estar vendo você aqui hoje, cara, tendo o sucesso que você merece, você tendo as oportunidades. Isso é muito pouco, porque ainda vem muito mais por aí. E fico feliz, cara, de poder estar aqui conversando com você, trazendo essa entrevista para quem está ali assistindo hoje,
saber que existe um profissional do seu nível e principalmente qualquer um que tem o desejo, que tem o sonho de ser um profissional do futebol, ele pode realizar. Simplesmente querer, simplesmente entrar de cara, né, no que sonha, na atividade, seja ela de campo, fora do campo, não importa. Você quer trabalhar no futebol, você tem essa oportunidade. E um cara que vendia cerveja, hoje é o cara que coordena a captação do Vasco, e não só isso, mercado, já trabalhou em diversas outras áreas, assim como análise de desempenho. Vitor, fantástico, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, cara, prazerzão tá compartilhando esse momento contigo aí. Acho que também é um projeto que você tinha muito tempo de colocar o CIA de pé, e tenho certeza que é um diferencial aí para todo mundo que quer entender, participar e aprender um pouco mais sobre futebol. Tamo junto, irmão. E se você ainda não assina o CIA, não perca tempo, por R$ 49,90 você consegue assinar e ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive essa entrevista completa em nosso site. Acesse já ciafutebol.com.br.